Fala, rapaziada. Hoje eu vou trazer a atualização de 4 pools nossos aqui, a começar pela estratégia na Solana, uma pool com empréstimo aqui, $3. Então a ideia é colocar os dados aqui na planilha para a gente ver quanto que ela realmente tem rendido. Vou mostrar também os dados da nossa pool de Aave com Ethereum, tem mais aqui $4 para coletar. Vou colocar os dados da nossa pool de Sui com USDC, que está aqui com mais $5 para coletar. Então vocês vão ver quanto que essa pool aqui está rendendo também, com um range bem largo, né? 2,40 até $4. E por último, vou colocar os dados da pool de Ethereum com USDC, aqui mais 6,70 para coletar, para a gente ver realmente quanto que ela tem rendido, né? Rapidamente, antes de mostrar as pools, só mostrar a nossa situação atual do Bitcoin. Estamos ali na faixa dos $105 mil, 105.600 nesse momento. Estou gravando 8h40 da segunda-feira. E a gente segue nessa região aqui importantíssima, né? Da faixa dos 101 até os 106, 107, flertando aqui com o all-time high. Inclusive, o fechamento diário do dia de ontem já foi o maior fechamento de candle aqui, né? Se a gente for ver, quase 107 mil. Por quê? Porque esse candle aqui, ele não fechou em 109 mil, né? Esse candle fechou aqui em 102 mil. Então, se a gente for ver já em questão de fechamento de candle, a gente já fechou no maior patamar que o Bitcoin já esteve, né? Porém, nessa madrugada, de domingo para segunda, a gente teve aqui altíssima volatilidade. Voltamos aqui para os 102 mil. E durante o dia, a gente recuperou aqui toda essa queda. E agora, vamos ver se a gente consegue ainda fechar no dia de hoje positivo. Aí sim seria um sinal muito bullish que o Bitcoin ele vai romper com força, né? Eu sigo na mesma estratégia que eu comentei alguns vídeos atrás, né? Eu já estou posicionado como eu gostaria de estar em muitos ativos. Agora, o Bitcoin, a minha pool que saiu 100% em dólar, eu estou guardando em caixa. Eu estou com bom capital de caixa, esperando essa confirmação de rompimento ou não, né? Então eu prefiro talvez perder parte do movimento, perder aqui 2, 3, 4% até os 110 mil, para depois que ele realmente romper de fato, utilizar o meu caixa numa eventual reteste aqui, para aí sim a gente pegar uma alta confirmada, né? Então eu entendo que a gente está numa região ainda perigosa, muita gente shortando aqui nessa região. O Bitcoin ainda pode dar uma recuada, fazer um movimento aqui mais abaixo, para quem sabe entregar um pullback maior aqui até os 97, 94. Então assim, prefiro aguardar o meu caixa para utilizar depois do rompimento ou no eventual pullback, que obviamente não tem como saber o que vai acontecer, né? Dito isso, vamos começar a analisar as nossas pools. Então a primeira delas aqui, Solana com USDC. A gente pegou $400 emprestado aqui na Camino e abrimos a pool na Orca de Solana com USDC aqui no range de 152 até 186. Então nesse momento a gente já está aqui com $3 para coletar e um pouquinho de aumento aqui na liquidez. Novamente, qual é a vantagem de fazer essa estratégia, pegar empréstimo e montar uma pool? É que se a Solana disparar e a gente sair em dólar, eu ainda tenho exposição à Solana aqui na Camino. E se ela cair realmente e vir aqui até os 152, você tem que saber qual é a sua estratégia de saída, né? Se você vai simplesmente acumular Solana, se você vai aceitar um pouco desse prejuízo e vai entender se a sua taxa vai compensar essa perda de liquidez. Então tudo isso tem que estar na sua cabeça quando você monta a sua pool. Então vindo aqui para a planilha, essa pool ela foi montada dia 17, aproximadamente às 13 horas, então está aqui há 2,3 dias no range. Entrada 1,4 Solanas e 169 USDC. Isso dá o quê? $232 em Sol, 169 dólares em USDC, uma liquidez inicial de $401. Nesse momento, liquidez final, vou colocar aqui 403, 403,51. Isso dá uma PR aqui de 168% ou 105%. Qual é essa diferença? Aqui eu considerei uma PR total. Então, estou considerando o ganho de liquidez aqui de $2, né? Então, esse lucro e prejuízo
ele é a taxa gerada mais o ganho de liquidez. Então, a PR total de 168%, uma rentabilidade mensal total de 14%. Mas eu gosto mais de ver aqui pelo APR utilizando somente as taxas, né? Então, utilizando somente as taxas, a gente tem 8,7% ao mês, como eu fiz esse cálculo, taxa gerada em relação à liquidez inicial. Isso dá um rendimento de 105% ao ano, somente considerando a geração de taxa. Aqui está o nosso range, 152 até 186. Essa parte aqui não vou preencher agora. Ainda estou trabalhando aqui nessa questão do preço médio da pool, quando você sai para cima ou sai para baixo. A nossa segunda pool, SUI com o SDC, foi montada no dia 25/4. Então já tem aqui 24 dias no range, né? Ativos SUI e o SDC. Então, como eu não tinha essa planilha no dia que eu montei, eu peguei os dados dela pelo nosso vídeo. Então tá aqui no dia que eu montei 9,20 token SUI e 49 USDC. Então vou colocar aqui 49 USDC, 49 USDC e SUI era 9,20, né? 9,20. A quantidade de dólar aqui em SUI tem que ser o quê? Minha liquidez, 79,7 menos quantidade em dólar. 79,7 menos 49. Então eu entrei com 30,7 dólares em SUI. 30,7 dólares. Aqui, liquidez inicial, calcula 79,7, né? A soma, a proporção aqui. A liquidez final, quanto que a gente está nesse momento? Deixa eu dar o refresh aqui. 82,65. 82,65. Então aumentou um pouquinho a liquidez. E gerou quanto de taxa até esse momento? 5 dólares. 5 dólares em taxa. 5,04. Beleza. Vamos acertar o range aqui só para ficar bonitinho. O range de 2,40 até 4,05. 2,40 até 4,05. Então, o nosso APR total, nosso rendimento anual total, está dando aqui 147%, porque está considerando esse pequeno aumento aqui da liquidez. E, se for considerar somente a geração de taxa, comparado com a liquidez inicial, a gente tem aqui quase 8% ao mês, o que dá quase 93% ao ano somente em taxas com um range aqui relativamente largo, né, de 2,40 até 4,05. Então, se você gosta do ativo ou tem na carteira o token SUI, às vezes vale a pena você montar uma pool com um range mais largo e não se preocupar muito em ter que ficar mudando o range o tempo inteiro, porque mesmo assim ela vai render bem, né? 8% aqui em um mês e já está aqui há quase 30 dias no range. E antes de continuar, eu te convido a conhecer o nosso treinamento de DeFi do Zero Pro. Aqui você vai aprender todas as estratégias e ferramentas que eu utilizo no canal, desde o absoluto zero, desde a retirada dos tokens da sua corretora, até estratégias mais avançadas aqui, utilizando as plataformas de empréstimo e utilizando também as corretoras descentralizadas para aprender a proteger uma pool ou até uma posição sua. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então agora, vamos olhar aqui Ethereum com o SDC. Essa pool, ela está montada há muito mais tempo, né? A gente chegou a sair do range aqui abaixo de 2.200. Mas a última coleta que eu fiz está nesse vídeo de 12 de maio. Então vou considerar que eu montei essa pool aqui no dia 12 de maio. Vou jogar aqui, na verdade, dia 11, né? Que eu gravei um dia antes. 11/05. Então a gente tem aqui 8,5 dias no range, né? E a gente tem aqui 6,79 em taxas desde que a gente fez a última coleta, né? Então eu coloco aqui 6,79. Vamos acertar a proporção aqui. Pelo cálculo que eu fiz, era 163 dólares em Ethereum e 150 em USDC, o que dá 313 dólares, como a gente pode ver aqui no vídeo. Então aqui a gente estava com 314,68 de liquidez, 151 USDC, 314. Então nossa liquidez final nesse momento está aqui quase que a mesma, né? 314, o que mostra que desde o dia que a gente gravou essa pool de Ethereum, o ativo ele se encontra no mesmo preço, né? Ele sobe, desce e se encontra no mesmo preço, então nossa liquidez não mudou, mas a gente girou 6,79 em taxas. Isso dá aqui um APR total de 92%, 7,7 ao mês e, considerando somente as taxas, né, 7,6% ao mês e uma rentabilidade aqui de 91% ao ano nessa pool aqui
que está na VFET, com um range de 2.248 até 2.972. 2.248 até 2.972. Então é outra pool que está rendendo bastante taxa também, né? E antes de mostrar os dados da nossa pool de Aave com Ethereum, vou trazer até uma dúvida, né? Que pode ser uma dúvida de muita gente aí. Um dos nossos membros perguntou qual a serventia do token Aave? Por que será que às vezes ele sobe tanto? Então a grande verdade é que ele se valoriza por especulação. As pessoas, e eu me incluo nisso, estão especulando de que no futuro o protocolo Aave, por exemplo, quando puder distribuir lucro, quem possui o token pode ser que ganhe parte desse lucro, como se fossem dividendos. E o protocolo, obviamente, ele é um dos mais antigos, um dos mais seguros. E aqui até brinquei, o maior banco, né, onde o pessoal pega dinheiro emprestado e coloca como garantia para os outros pegarem. Então, assim, um protocolo que gera muita taxa, muito utilizado, por isso o pessoal especula com o seu token, né? A gente também fez isso há muito tempo, fizemos muitas pools de Aave com SDC e nesse momento a gente está numa pool de Aave com Ethereum. Então essa é a pool, ela foi montada aqui quase 5 dias atrás, com range de 9.6 até 13. Então essa pool aqui, ela se fortalece na alta, né? Por quê? Porque ela tende a não sair do range quando os dois tokens se valorizam junto. A gente continua aqui dentro do range, diferente de uma pool pareado com dólar. Nesses dias a gente está com divergence loss de 8,9 dólares e 4,30 em taxas. Então ele dá aqui 13 dólares de lucro, ele calcula 215 de APR, considerado ao valor que a gente iniciou em dólar. Ah, agora eu quero ver em hold. E agora? Será que isso é um prejuízo? IL de 9 dólares, menos 9 dólares, APR negativo? Eu já expliquei isso em vários vídeos. A gente não está em prejuízo no pool. É simplesmente a comparação com alguém que fez o mesmo investimento que a gente fez na pool, 0.07 Ethereum e 1.09 Aave, e a pessoa holdou. Então essa pessoa, ela tem 9 dólares a mais do que a gente nesse momento na nossa liquidez. Isso por quê? Porque o token Aave, principalmente hoje, ele se valorizou muito mais que o token Ethereum. Então aqui na nossa pool a gente está trocando Aave por Ethereum, que se valorizou menos. E nesse caminho está gerando taxa. Mas quando eu montei a pool, eu sabia que isso poderia acontecer. Então isso para mim não é um problema. Eu vou ficar aqui mantendo essa pool enquanto estiver gerando taxa. Eventualmente, se sair em Ethereum, quer dizer que Aave se valorizou bastante. E a gente pode montar, por exemplo, uma pool de Ethereum com dólar para continuar realizando lucro. E se isso acontecer, obviamente eu não vejo problema algum, porque eu também tenho token Aave aqui em hold. Então aqui eu estou pegando 100% da valorização, um pouquinho de link aqui também, como supply. E é assim que eu gosto de trabalhar, né? Nunca faço um movimento completo, então não usei todos os tokens Aave aqui para montar a pool com Ethereum, porque eu já imaginei que o token poderia se valorizar mais que o Ethereum. Aí você pode estar se perguntando, pô, se você imaginava, por que então você montou? Porque eu não tinha certeza que isso iria acontecer. Então eu já queria ter uma pool aqui de Ethereum com Aave, para caso o mercado continuasse lateralizando ou até mesmo caindo, eu queria gerar taxa utilizando os meus dois ativos. Então esse foi o meu pensamento. Continuo bem tranquilo aqui com essa pool, ganhando dinheiro e ganhando taxa. E sobre os nossos pequenos trades, continuo aqui no long em Solana, não ativou o stop gain, porém a gente foi liquidado naquele último long de sol 10 vezes. A gente estava com preço de liquidação ali em 153, salvo engano, que eu falei no último vídeo. Solana chegou a perder esse valor, então a gente foi liquidado, mas era, como eu comentei, um stop loss ali de pouco mais de 1%, então faz parte do jogo. Eu já estou preparado para, quando Solana nos der uma oportunidade, entrar em mais um long. E assim a gente vai aumentando nosso capital, né? Então eu perdi 1% naquele trade e estou com um aberto aqui de mais de 400%. É assim que a gente vai seguindo. E se você quiser participar do nosso grupo do Discord e do nosso grupo do WhatsApp, para ficar sempre antenado nas melhores oportunidades, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.